As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Afonso de Guimarães. Em 2041, eram 2,5 bilhões de mortos, covas comunitárias abrigando 300, 400 cadáveres que seguiam infectando após a morte, como um reator nuclear que emana radiação mesmo depois de submerso em concreto. O jornal nem noticiava mais nada, número de mortos, histórias de falecidos, fotos de filhos chorando em frente ao hospital, caixões lacrados, coveiros aparamentados de avental branco e EPI. A população do planeta se converteu em meros 5 bilhões de habitantes espalhados pelos continentes. A maioria das coisas restou para serem proibidas. Andar no parque, visitar parentes, sair às ruas, salvo para comida e remédio. De todas as coisas proibidas, as proibidas com mais veemência eram as relacionadas ao mar. Os pesquisadores descobriram que o vírus nasceu no mar, uma mutação da estrutura do RNA originário provocada pelo sulfato de magnésio encontrado na composição da água salgada. Concluiu-se que o mar era a fonte primária de contágio. De início, havia cercas elétricas nas praias e policiais munidos de metralhadoras e rifles de longo alcance. Depois percebeu-se a desnecessidade da proteção. Ninguém se aproximava da praia, da cerca, do mar. Os policiais foram autorizados a voltarem aos postos originários e a grade parou de aspergir eletricidade, a maresia oxidou o alambrado, ninhos vazios enroscavam-se na trama de arame, cadáveres carbonizados de gafanhotos, besouros, borboletas. O oceano se converteu em um relicário de atuns azuis monstruosos, polvos, arenques, anêmonas, tubarões, tigres, em guias elétricas do comprimento de sucuris. As cidades se interiorizaram cada vez mais. Quanto mais distante do litoral, mais seguras eram consideradas. Os cientistas chegaram à conclusão de que 30 quilômetros era a distância mínima para se morar, sem risco de contaminação. Depois de 12 anos, o vírus ficou completamente extinto em terra firme. Distando 35 quilômetros de uma praia, havia um hospital de loucos. Não era bem um hospital, mas uma mansão adaptada. 10 quartos, um grande salão, 5 banheiros e um jardim. De início, o governo subsidiava o local, pagava médicos e seguranças particulares que impediam que os loucos extrapolassem os limites da instituição e tomassem a estrada rumo ao litoral. Os loucos não tinham medo. E era o medo, exclusivamente o medo, de se contaminar e de morrer e de sair contaminando e matando seus pares, que fazia com que as pessoas se distanciassem do mar. A grave recessão econômica enfrentada pelo país fez o governo suspender o envio de verbas ao hospital, que passou a sobreviver de donativos. Com os drásticos cortes no orçamento, a manutenção da segurança se tornou inviável e, a partir daí, não era incomum que algum paciente desprovido de medo e guiado pelo cheiro da maresia rumasse para a praia sem que ninguém soubesse o desfecho, se morreu afogado ou infectado, com os pulmões cheios de água ou rarefeitos de ar. A instituição computava o abandono de 7 pacientes. Ismália foi a 8ª. Deixou a instituição em uma manhã de quarta-feira. Ignorava que era quarta-feira, ou mesmo que era manhã. Ignorava também que o perigo morava na barriga do mar. Um vírus mutante que desprezava os animais marinhos e se refastelava no sistema respiratório humano, necrosando tecidos
entupindo os alvéolos, encharcando de sangue, laringes e brônquios. Ismália sentiu o cheiro do mar e não se lembrou de quando tinha 5 anos e mãe e pai e praia. Não se lembrou da sensação salgada de furar as ondas, os dedos do pai segurando os seus, o picolé de uva, o baldinho vermelho abrigando conchas farelentas, os cabelos presos no alto da cabeça, o protetor solar colando areia nas pernas. Ainda sem se lembrar, Ismália seguiu, guiada pela recordação ancestral, a lembrança que não precisa ser lembrada para existir. Caminhou no meio da pele rachada do asfalto. Vez em quando, a ossada metálica de um carro abandonado no acostamento, uma paca assustadiça com a inusitada presença humana, uma jiboia enovelada em galho, uma matilha de cachorros sem memória de domesticação. Andou até o fim do dia, parando de quando em quando para beber a água que brotava das pedras, comer as bananas maduras das bananeiras semeadas na beira da estrada. Quando Ismália chegou à praia, o sol se punha em algum lugar de trás das nuvens densas. Já tinha visto o mar, mas como não se recordava, foi uma primeira vez. Olhou através do entrelaçado de arame as ondas morrendo na areia para depois renascerem no mar, um ciclo contínuo de vida e morte e espuma. Forçou a abertura da grade corroída pela maresia e entrou. Primeiro a perna direita, cabeça, tronco. Perna esquerda estava do lado de dentro. Ovos de tartaruga, caramujos, areia fina, restos de algas mortas, um atobá voando em rasante. E Ismália. Andou em direção ao mar, descalçou as sandálias de plástico, os pés enferidados dos quilômetros, deixou que a água da salmoura ardesse as bolhas arrebentadas. A água estava gelada e ela não sabia. Era quarta-feira, ela não sabia. A lua despontava secreta de trás das nuvens e ela não sabia. O mar impregnado de morte, de atuns azuis, de enguias eletrificadas, feitos cercas de proteção. Um oceano vivo irradiando morte, como um reator nuclear afogado em concreto. Ismália nunca soube.